Olá Portugal, alô Brasil, sejam bem-vindos à segunda parte do programa 186 dos Fanáticos do Algarve com o Mister Luís Moreira. Vamos para o Distritalão. Na segunda jornada da segunda fase, no sexteto de campeão, o choque de titãs não mudou nada, com o Imortal na liderança. No sexteto de manutenção, o Colaterense trocou de lugar com o Lusitano, mas ainda faltam 24 pontos por disputar. No sexteto de campeão, os 11 esperanças de Eduardo Barão e o Portimonense de Nelson Moutinho não foram além do nulo. No duelo fortíssimo da jornada, com o Ferreiras do Ivo Soares, a vencer por 4-3 na recepção do Quarteirense de Paulo Duarte. Reviravolta fora de horas, levaram o Imortal de Leandro Palma a vencer por 3-2 na recepção do Silves de Fábio Félix, com hat-trick de Marocas. No sexteto de manutenção, o Esperança de Lagos de João Pacheco recebeu e empatou a um gol com o Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues. No jogo enorme no Horta da Areia, com o Colaterense de Ricardo Moreira a trocar de lugar com o Lusitano de Jorge Viegas, mercê da vitória por 2-0. O Adiache de Tony Soromanho respirou melhor ao receber e vencer o Moncabé de Rui Pinto por 4-0. Tudo ao rubro, mister. Emoção não falta. Comentário. Claro que não, dentro destas condições, a emoção está sempre em alta, porque também tem muita pressão naquilo que é os objetivos de cada equipa, por isso são jogos bastante difíceis. Começando aqui pelas Ferreiras com o Quarteirense, um jogo que nós já tínhamos aqui lançado a semana passada, que iria ter um grau de dificuldade enorme, mas as Ferreiras a entrar muito bem no jogo e a pôr-se logo em vantagem muito cedo, por isso a facilitar um pouco aqui a ansiedade que a equipa vinha de Portimão no fim de ter perdido. O Quarteirense conseguiu responder, depois ainda conseguiu diminuir com alguma até facilidade, mas sabendo que depois as Ferreiras ficou reduzida a 10 elementos, e o 4-3 aqui, portanto o Quarteirense a marcar passe naquilo que poderia ser ainda uma ambição de poder vir a lutar pela subida de divisão, e as Ferreiras aqui a dizer presente e a tirar aqui um pouco de pressão do resultado menos positivo que foi em Portimão. Os 11 Esperanças portimonenses já se adivinhava um jogo bastante equilibrado. Nós sabemos como é que os 11 Esperanças são em casa, uma equipa fortíssima, com os seus adeptos. O Portimonense continua na senda, os moços, aqueles jovens jogadores de muita qualidade, não deslargam a ambição de poder vir, no final, a poder ser eles os campeões. Portanto, o resultado que se ajusta, um 0-0, uma ou outra equipa a ter aqui algumas oportunidades para finalizar, mas não conseguir, portanto, um resultado justo. O Imortal Silves foi um jogo impróprio para cardíacos. O Imortal teve a perder por 2 vezes, e depois já para lá do minuto 90, hora que eu tenho aqui ao 90, faz o 2-2 ao 90 mais 7 e o 3-2 ao 90 mais 8. Portanto, o árbitro tinha dado 10 minutos de compensação e ia continuar líder desta zona de subida. Na segunda fase, o Odiache fez um jogo sem com a contestação, 4-0 diz tudo, comandou o jogo de princípio ao fim. O Moncarapachense não conseguiu responder, por isso um resultado super justo para a equipa de Odiache. Esperança de Lagos Olhanense, já se adivinhava aqui um duelo enorme, portanto estamos a falar daqui do primeiro e do segundo classificado do sexteto de descida, por isso um resultado que se ajusta ao potencial das duas equipas. Colaterense, o Lusitano aqui a marcar passe naquilo que era a fugida ao último posto, aí perder ao Colaterense, e o Colaterense aqui a sair de uma situação completamente difícil, há 9 jogos que não conseguia ganhar. Por isso, um jogo que o Colaterense merece, sem dúvida, aqui amelhalhar os 3 pontos.
Muito bem, mister. Agora, em relação aos melhores marcadores, Mário Marocas Duarte do Imortal segue na frente com 19 golos agora. Em segundo, o Edinho Júnior do Ferreiras com 13 golos. E em terceiro, Tomás Fernandes do Quarteirense com 11 golos. Mister, agora vamos aos mais e aos menos do Distritalão. Olha, os de menos eu tenho, vou começar pelos de menos como gosto, é o Lusitano, que vinha já a tentar aqui fugir de uma situação aflitiva, mas que, mais uma vez, segundo eu não estou em erro, mas ainda não conseguiu pontuar com o Colatrense. Acho que perdeu os 3 jogos esta época. Portanto, o Vila Real aqui, numa situação que podia muito bem fugir, o impacto já era ótimo para eles, mas a ir à Colatra, e aqui para mim vai ao menos ao Vila Real Santo António, que não consegue manter minimamente algum rendimento durante esta época toda. O mais, eu tenho 2 equipas. Tenho o Colatrense, por essa forma negativa, que há 9 jogos que não vinha ganhando, e num jogo de muita pressão, que estava em último, conseguiu superar todas as suas forças e adversidades, e a somar aqui 3 pontos, portanto vai aqui um mais para mim, para o Colatrense, e também para as Ferreiras, que vinha de uma situação bastante difícil em Portimão, estava numa situação de pressão enorme, que não podia perder com o Quarteirense, sabendo nós que o Quarteirense tem uma excelente equipa a nível técnico e individual, e a sua equipa técnica são fantásticos, portanto vai para mim um mais tanto para o Colatrense como para as Ferreiras. Muito bem. E na próxima jornada, mister, vamos ter no sexteto de campeão Ferreiras 11 Esperanças, Portimonense Silves e Quarteirense Imortal. No sexteto de manutenção temos o Moncabé Lusitano, o Olhanense Colatrense e o Odiastre Esperança de Lagos. Grandes jogos e alguns bastante importantes. Bom, ainda aqui podes ter da subida, continuamos nesta senda que vai ser uma jornada, todas elas vão ser a ferro e fogo. As Ferreiras vai receber em casa os 11 Esperanças, que fez, para mim, um bom resultado, um excelente resultado com o Portimonense, não que os 11 Esperanças não pudesse até ter ganho, ou o Portimonense podia ter ganho, mas o Portimonense, desde o início da época, tem sido muito consistente em todos os seus jogos. Tem ali um jogo ou outro menos bom, mas é muito consistente. Portanto, era muito difícil defrontar esta equipe. Portanto, os 11 Esperanças vai, para mim, criar aqui muita dificuldade nestas Ferreiras, que não pode minimamente escorregar, porque senão pode cavar aqui um fosso que pode ser irreparável naquilo que é as pretensões das Ferreiras, que é a subida da divisão. Portimonense Silves, cá está, o Silves foi criar enormes dificuldades ao Imortal, obrigou o Imortal a trabalhos extras, e o Portimonense, em casa, já demonstrou que não está para brincadeiras. Por isso, adivinha-se aqui também um jogo super equilibrado aqui em Portimão. Quarteirense e Imortal. O Imortal, neste momento, vive uma pressão salutar boa, uma ansiedade boa, mas que para continuar a manter os seus pontos de avanço, que são 3, não pode vir perder a Quarteira, e o Quarteirense tem aqui uma missão praticamente, eu acho que vai ser esta a derradeira, no sentido, se perder com o Imortal, fica praticamente quase afastado de poder lutar pela subida da divisão. No sistema da descida, o Odiastre, o Tony já o disse há bocado muito bem, é um derby que já mexe com as mentes das direções, das equipas técnicas, dos jogadores, portanto vai ser um jogo bastante emotivo e competitivo. Portanto é um resultado que para mim é 50-50. O Olhanense Colatrense também, um derby ali entre o Olhão e a cidade, aquilo mistura-se entre a Colata e a Horta da Areia e o Olhanense, portanto vai ser um jogo difícil, com duas massas associativas muito efusivas, portanto vamos ter aqui um grande jogo em Olhão. O Moncarapachense Lusitano, o Moncarapachense vende um resultado super negativo em Odiastre. O Lusitano
não vai poder perder em Moncarapaz, porque senão vai cavar um fosso e começa, talvez, aqui ele a ser um candidato número 1 à descida. Muito bem, mister. Grandes jogos. E vamos para o CP. Na 24ª jornada da Série D do CP, confirmou-se que nenhuma equipa algarvia vai descer de divisão. O Lagoa de Roberto Alberto perdeu por 1-0 na visita ao Amora, mas confirmou a permanência a 2 jornadas do fim. O Moncarapachense de José Bizarro empatou a 0 na deslocação ao terreno do Fabril, despediu-se do apuramento, mas tem a permanência assegurada. No jogo cartaz da jornada, o Loutano de Filipe Isidoro não conseguiu contrariar o líder lusitano de Évora, perdeu por 1-0 e complicou a tarefa de apuramento. Mister, como é que viu esta jornada? Aqui temos 2 derrotas das equipas algarvias, um empate do Moncarapachense no Fabril. O Moncarapachense e o Loutano, ao perder no Lusitano de Évora, já tínhamos dito aqui no lançamento da jornada, se o Loutano não conseguisse ganhar a Évora, ficava praticamente a quase com os 2 pés arredados de poder ir à Liga à outra fase. E o Moncarapachense, aspas, um empate em casa do Barreirense, portanto fica aqui muito difícil, porque falta 3 jogos, muito difícil estas 2 equipas poderem ir à fase de cima. Aqui, o Lagoa foi, mesmo perdendo 1-0 em casa do segundo Amora, foi a equipa que beneficiou do empate do Barreirense aqui, para realmente dizer que não há problema nenhum, mesmo faltando 3 jornadas, estão já seguros que vão ficar no campeonato. Portanto, foi a equipa que, em termos da jornada, teve um resultado mais positivo. No lançamento da próxima jornada, o Lousano vai receber o Operário, é o 11º classificado, portanto o Lousano em casa é obrigatoriamente ganhar. O Moncarapachense vai receber o último, que é o Estrela, e o Lagoa, tranquilo, já com a manutenção no bolso, vai receber o Moura, que é 12º. Eu penso que adivinha-se aqui as equipas, as 3 a jogar em casa e no Algarve, adivinha-se aqui 3 vitórias para as equipas algarvias. Muito bem, vamos ver que sim. Na segunda liga, 27ª jornada, o Portimonense de Ricardo Pessoa confrontou o candidato Vizela, mas acabou por perder por 3-2, com um golo aos 90 mais 6. E na próxima jornada vai receber o Lanterna Vermelha, o Oliveirense, mas convém lembrar que está a 5 pontos do lugar de play-off de descida. Mister, comentário ao Portimonense. O Portimonense, nesta reta final, vai ter que ter muita atenção para não haver aqui nenhum percalço. Já sabíamos que ia ser um jogo de um grau de dificuldade elevado em Vizela, derivado à classificação em que o Vizela se encontra. Por isso, mesmo assim, foi perder por 3-2, teve sempre dentro do jogo, mas houve aqui uma situação que não era previsível. Foi o Porto foi ganhar o Torrense por 4-2 e fez com que o Portimonense perdesse uma diferença de 8 para 5 pontos de diferença da linha d'água. Por isso, agora adivinha-se que o Portimonense não possa mesmo falhar este jogo em casa com o Oliveirense para cimentar a sua classificação e não ter aqui nenhum susto, nenhum percalço, para que não haja aqui nenhuma situação de alguma ansiedade que ponha a equipa a tremer. Muito bem. E, mister, quanto à Primeira Liga, o Farense tem o jogo na Luz que está a decorrer neste momento, enquanto estamos a gravar, e na próxima jornada vai receber o Casa Pia e tem de acabar com a malapata dos jogos em casa. O que acha? Bom, nós já prevíamos que o Farense ia ter uma missão bastante complicada no Benfica. O jogo está a decorrer, eu posso olhar ali para o lado, 49 minutos, está a perder por 2-1 na Luz, neste momento, portanto adivinhava-se, não quer dizer o jogo ainda não acabou, mas que ia ter
um jogo bastante complicado, até porque o Benfica precisa destes 3 pontos para igualar o Sporting na classificação. E depois o Benfica tem uma deslocação no fim de semana dificílima ao Porto, e que depois pode, hoje com o resultado menos bom do Benfica, vai minimamente pôr a equipa numa pressão enorme para depois ir num jogo destes ao Porto para discutir o resultado para poder ser campeão. Por isso, adivinha-se aqui que o Farense continua a ter esta dificuldade, mas depois, a partir deste jogo do Benfica, o jogo vai ter o próximo jogo em casa com o Casa Pia, e que possa começar a sair de uma situação que está bastante difícil. Muito bem. Mister, chegamos ao fim do nosso tempo, agradeço a sua presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.